Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês a leitura de 3 livros. E na verdade é quase 5, porque um livro são 3, né? Estão em 3 volumes, que é o que eu vou começar falando primeiro, que é essa coleção aqui de 3 volumes do Ser Cristão na Era Neopagã, do Joseph Ratzinger, ou do Papa Bento XVI. Está assinado com os 2 nomes, porque tem uma parte dos textos que estão aqui nessa coleção que são do Papa Bento XVI, mas quando ele ainda não era Papa. Então, os textos que são dele, quando ele não era Papa, ele mantém a assinatura do nome dele, né, mesmo, Joseph Ratzinger, e o que ele escreveu enquanto Papa, aí ele assina como Bento XVI. Primeiro volume, né, para mostrar para vocês, que é o volume 1, são discursos e homilias que vão de 1986 a 1999, ou seja, ele era padre, professor, né, de filosofia e teologia, e também acho que já pega um período que ele se torna bispo. O segundo volume são discursos e homilias que vão de 2000 a 2004 e debates que vão de 1993 a 2000, ou seja, já pega o período que ele era cardeal e depois foi eleito Papa. E o terceiro volume, que é o mais grossinho, são os de entrevistas, que vão desde 1986 a 2003. Uma coisa que eu não gostei nesses livros é que eu não sabia que algumas partes são resumidas, né? Então tem textos aqui que o Papa Bento XVI, ou Joseph, eu vou chamar Papa Bento XVI, ele escreveu, mas não estão na íntegra. Então eu acho que isso é uma grande desvantagem, porque se é uma coletânea de textos dele, eu acho que o ideal seria colocar o texto na íntegra. Se você não vai ter espaço para colocar o texto na íntegra, eu acho melhor colocar menos textos, mais na íntegra, do que colocar trechos. Então isso aconteceu especialmente no volume 1, mas o lado positivo é que no final vem as referências. Claro que são trechos extensos, né? Não são pedacinhos, são trechos de páginas. E vem a referência de onde foi tirado aquele texto, então você, se quiser ler a íntegra, você pode ir atrás e pegar. Outra coisa muito positiva, né? Eu vou ficar variando os livros de mãe, que no início de cada texto tem uma pequena introduçãozinha, dizendo também onde foi proferida, né, aquelas palavras, o contexto, né, como são discursos, homilias, né, então qual foi o contexto, para quem que o Bento XVI estava falando. E isso ajuda muito também a entender, porque às vezes é uma homilia, então é para um grande público de fiéis, às vezes é para o corpo dos cardeais, né, um discurso que foi proferido dentro do Concílio Vaticano II, né, que foi feito para cardeais, então tudo isso interfere, né, porque tem uma diferença entre discurso e homilia. Outra coisa importante de dizer é que essa organização não foi feita pelo Papa Bento XVI, né, foi feita pela editora, que selecionou e montou, e no que foi editado, né, no que são trechos, também editou os discursos, homilias e entrevistas do Papa Bento XVI. Não foi ele que fez essa edição, né, nem foi ele que deu esse título. Embora esse título tenha sido tirado de um discurso que ele fez, não foi ele que disse, vou fazer um livro chamado Ser Cristão na Era Neopagã e vou colocar esse discurso. Isso é uma produção da editora, que no caso é a Eclésia. E esse título acaba sendo bem pertinente, talvez para algumas pessoas pareça um pouco provocativo, afrontoso, para outras talvez pareça sem sentido, e para outras, que foi o meu caso, chama a atenção, né? Porque eu acho que a gente vive numa era neopagã, não no sentido que as pessoas estejam voltando para o paganismo do início do cristianismo, né, adorando deuses, mas que a gente não vive mais numa sociedade cristã. Eu sei que muita gente vai dizer que os conservadores e os radicais estão aumentando, crescendo, mas eu não acho que seja bem assim. De fato, né, pessoas têm se posicionado com posicionamentos mais radicais e até mais intolerantes na mídia, nas redes sociais, mas eu acho que isso já é uma reação a uma secularização da sociedade que não vem de hoje nem de vem de 10 anos não, gente. Isso aí está desde o iluminismo, né, na tentativa de criar uma sociedade laica, uma sociedade completamente desligada da religião, né, que a religião seja uma coisa que você manifeste só privadamente, né, que não esteja fazendo parte da sociedade. Então, nesse sentido, as religiões monoteístas, elas acabam meio que não fazendo parte da vida social. E aí, quando uma pessoa decide se posicionar, acaba
indo por um caminho, eu senti necessidade de ser mais radical ou mais extremista. Então é nesse sentido que a sociedade é neopagã, é um novo tipo de paganismo no sentido de que não é um cristianismo, né? O sentido pagão como um termo genérico para definir tudo aquilo que está fora das religiões monoteístas. Sim, eu acabei de checar aqui, né? Foi feito a pedido da editora, mas teve uma pessoa que organizou e o nome dele é Rudy Albino. E é dito aqui no livro, sim, que foi ele que organizou, né? Citado o nome dele. Embora não tenha nada na capa, né? Nem na contracapa dizendo isso. Bom, eu acho que é uma boa indicação para quem quer conhecer um pouco do pensamento do Papa Bento XVI, né? De toda a sua trajetória pública, né? Tem textos bem antigos, tem textos bem mais recentes. Então, se você não conhece ele, quer saber um pouco da opinião dele sobre vários temas, desde temas bem de dentro da religião, como liturgia, até temas mais amplos que falam da sociedade, de tolerância religiosa, de ecumenismo e coisas do tipo. Tem um pouquinho de tudo disso aqui. Então é uma boa pedida para você que quer conhecer, ter uma visão geral sobre o pensamento do Papa Bento XVI. Agora vamos para o próximo livro. O próximo livro é A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Para quem não sabe, o Lewis é o escritor das Crônicas de Nárnia e era amigo do Tolkien. Eu, na verdade, li primeiro C.S. Lewis, mas eu estava muito por fora desse mundo aí, dos autores clássicos, quando eu li, né? Simplesmente uma amiga minha me emprestou as Crônicas de Nárnia, eu li, gostei. E eu nem sabia que o Lewis ele produziu muita coisa sem ser literatura que a gente tem publicado por aqui, né? Tem alguns livros dele assim que são bem conhecidos e que estão sempre sendo editados por alguma editora. Então esse aqui é um ensaio, né? Dá pra ver, um livro pequenininho, curtinho, que foi escrito em 1943. Eu não tinha reparado a data, né? Que ele foi escrito quando eu comecei a ler. E só depois que eu fui avançando na leitura, eu fui achando algumas colocações assim meio... Oxe, quando será que isso foi escrito? Porque ele faz algumas menções à guerra e ele foi escrito em 1943. E a guerra só acabou, né, em setembro, a Segunda Guerra Mundial só acabou em setembro de 1945. Ou seja, quando ele escreveu esse ensaio, estava rolando a Segunda Guerra Mundial ali. E nesse ensaio aqui ele vai discutir a postura do século XX sobre as instituições com I maiúsculo, né, e sobre os valores. Porque tem as instituições como o Estado, a Justiça, mas também tem instituições como família, escola. E a gente pode dizer que também é uma questão muito relevante ainda no nosso século atual, que é o XXI. E aqui ele vai desenvolvendo essa questão, né, da ligação entre instituições e valores, porque para muita gente, naquela época, e eu acredito que até hoje, acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Da verdade verdadeira, se você for ver, há uma relativização dos valores, no sentido de que os valores hoje em dia são vistos como uma coisa facultativa e que não existem valores universais. Cada um vai ter os seus valores, né, vai decidir o que é certo e o que é errado para si e viver de acordo com aquilo, e que as instituições podem funcionar independente desses valores, a pessoa tendo ou não valor, ou qualquer que seja o seu valor. E ele vai mostrar que não é bem assim, que existem algumas questões em que você pode e deve ter livre opinião, mas existem valores que são unânimes, que são universais e que devem ser seguidos por todas as pessoas, por todas as instituições, e que as instituições não só devem seguir, como devem buscar e fomentar que toda a sociedade viva esses valores. Claro que tem aspectos e alguns valores que são ligados à religião que a pessoa segue ou não, à cultura a qual ela está inserida, ao momento histórico em que você vive, mas tem aqueles valores que são inalienáveis, que são inerentes ao ser humano, como o respeito, o direito à vida, o direito à integridade, né? Ninguém tem o direito de lhe agredir ou de lhe machucar ou de gerar um prejuízo a você, mesmo que ela ache que ela tem o direito, né? Ela não tem esse direito. E isso é um valor universal. Não importa se aparece alguém ou alguma instituição que diga que pode. Não pode. Esses valores são universais. E ele vai mostrar também nesse ensaio
que isso não é uma coisa de cristianismo, né? Para quem não sabe, o C.S. Lewis era protestante. Ele vai mostrar que isso não é uma coisa de cristão, né? De católico e protestante. Isso é uma coisa de valores universais mesmo. E ele pega como exemplo o taoísmo, que nem é uma religião monoteísta, né? É meio que uma religião, meio que uma filosofia, predominantemente da China, mas tem outros lugares que seguem, e que tem esses mesmos valores. Então, assim, para você ver que é uma coisa que é universal, que não depende de uma religião específica, que não depende de uma cultura específica, tem valores que são inerentes ao próprio ser humano. E aí você pode me dizer, ô Stênia, todo mundo já sabe, a ONU já declarou, né, já fez a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo mundo sabe disso. Só que quando o Lewis escreveu isso aqui, não existia nenhum para começar a conversa. Como eu disse, o texto foi escrito em 43 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proferida em 1948, no pós-guerra. Então, ele se adiantou nesse tema. E acho que ainda hoje é relevante falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque são direitos que não são respeitados em todos os lugares, ou existem lugares que alguns grupos de pessoas têm os seus direitos garantidos e outros não. Então, acho que ainda assim é um texto muito relevante. Como eu disse, ele estava discutindo questões do século XX, mas eu acho que essas questões se estenderam até o século XXI. Então, eu recomendo demais a leitura desse texto, principalmente se você acredita e defende os direitos humanos, mas não é de nenhuma religião cristã, né? Não é nenhum tipo de protestantismo, católico, porque aqui ele traz argumentos, como eu disse, a partir do taoísmo, que é uma religião, filosofia oriental. Não sei nem se é politeísta ou se chega a ter Deus, porque eu não conheço, né, o taoísmo. Mas, enfim, é que você vai ter argumentos para defender os direitos humanos, independente de religião nenhuma. E agora vamos para o terceiro livro. Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, de Thomas Woods. Ele começa fazendo, logo no início do texto, ele fala que o iluminismo surgiu como um movimento, né, social e filosófico que queria mudar a sociedade, né? Então eles queriam romper com vários paradigmas, várias concepções e várias estruturas sociais que estavam muito ligadas à mentalidade católica, né? Se você lembra aí das suas aulas de história, estava lá na Idade Média, né? A influência fortíssima da Igreja Católica na sociedade, e aí surge o Iluminismo. E aí eles queriam quebrar com isso, e assim, a noção que a gente tem hoje de ciência era muito diferente da noção de ciência do Iluminismo, né? Da época do Iluminismo, tampouco a noção de história, né? Ainda tem aquela coisa que em história às vezes você escuta que a história é escrita pelos vencedores. Então, se você venceu, você vai dar a sua versão dos fatos e não se preocupar em realmente ser bem fidedigno. E aí, para fomentar essa nova visão de mundo iluminista, eles escreveram muitos livros de história colocando fatos distorcidos, aumentando e às vezes até inventando coisas sobre a Igreja Católica para que ela perdesse a credibilidade que tinha no meio da sociedade. Claro que isso durou um tempo considerável, mas os historiadores mais sérios hoje em dia foram vendo, né, checando fontes historiográficas, documentos, dados reais, e viram que foram identificando esses exageros, né, e até essas mentiras que os iluministas colocaram para difundir a sua ideologia. Então, qualquer historiador mais sério vai saber tudo que está aqui nesse livro. Mas você, como eu, que é uma pessoa normal, pode ser que você não saiba. Então, aqui ele vai pegar os grandes mitos, assim, as grandes falácias que tem que são ligadas à Igreja Católica, que todo mundo acredita que é verdade, mas não é verdade. E ele vai mostrar, né, basicamente, a relação com o título é que a Igreja Católica não é essa coisa que, principalmente nos Estados Unidos, é muito forte, obscurantista, que odeia o conhecimento, odeia a ciência, odeia a verdade, só atrapalhou a sociedade, né? Inclusive foram os iluministas que cunharam o termo Idade das Trevas, né, para se referir à Idade Média, porque foi só treva, não teve nada bom nesse período. E ele vai mostrar que não, que a Igreja Católica contribuiu imensamente para a construção da cultura ocidental que a gente tem hoje em dia. E ele divide, eu vou ler aqui pelo sumário, em alguns tópicos que ele acha que a Igreja Católica foi mais relevante. O primeiro capítulo é uma apresentação, o segundo é falando exatamente isso que eu acabei de conversar com vocês, né, sobre esse acontecimento histórico, né, da ruptura da Idade Média para o Iluminismo, a fase do Iluminismo.
E aí ele vai discutir sobre os monges salvaram a civilização, né? Todo aquele período que os bárbaros invadiam e destruíam as cidades e que a existência de monastérios ajudou demais a preservar a cultura antiga, né? Quadros, livros, né? Esse tipo de coisa, porque os monastérios eram bem fechados, eram comunidades cheias de homens, embora homens pacíficos, que por também às vezes não terem tantas riquezas, ou quando tinham as riquezas os monges entregavam de boa vontade aos vikings, acabaram podendo preservar elementos culturais muito importantes que teriam se perdido, né, naquela fase das invasões bárbaras, né, principalmente livros. Fora que os monges que começaram com isso de reproduzir livros, né, então tinha os monges copistas, que eram monges que dedicavam a vida inteira para escrever livros, né? Não tinha impressora nessa época, né? A impressora só foi inventada depois, então as pessoas tinham que escrever o livro inteiro para fazer uma cópia. A igreja e a universidade, né? Foi a igreja que criou o modelo de universidade, esse modelo de ensino. A igreja e a ciência, né? O quanto a igreja fomentou e difundiu o estudo científico. Claro que não era a ciência no modelo que a gente tem hoje, né? Mas a ciência da época, a arte, a arquitetura e a igreja, isso aí não precisa nem dizer o quanto a igreja influenciou, sem contar o quanto inspirou, né? Quantas obras de arte são com temática religiosa, a arquitetura das grandes catedrais, então isso aí não tem nem o que dizer, todo mundo já sabe. Né? As origens do direito internacional, porque ele é da área do direito, então ele discute a contribuição da igreja para a noção de direitos humanos, para a difusão dessa lógica do direito romano, né, de defesa e tudo mais. Discute também a contribuição da igreja para a economia. E eu não vou mencionar muito, porque eu sou boiada nesses assuntos, mas se você quiser ler, você lê aqui, né? Fala da importância da caridade que a igreja fez no mundo, né? O quanto a igreja contribuiu para ajudar os doentes, as viúvas, os órfãos, os necessitados. E também a contribuição da igreja para a moral, né? Como eu disse, pegando o gancho do capítulo anterior, para a noção de direitos humanos, que por isso que está aqui também nesse vídeo resenha, porque tem relação com o livro anterior, que foi a Abolição do Homem, que discute exatamente isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das resenhas desses 3 livros. Se você gostou, não se esquece de clicar em gostei pra mim e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!